Imagine ser dono de 300 agências bancárias, ter 800 milhões de reais no patrimônio e decidir se disfarçar de aposentado pobre para descobrir o que seus gerentes fazem quando acham que ninguém está olhando. Imagine passar 3 horas sendo chamado de incompetente, de lento, de esse tipo de gente. E então, tirar o boné, limpar o rosto e ouvir a sala inteira congelar em silêncio absoluto. Escreva nos comentários. Você acha que os chefes deveriam fazer isso mais? Deixa seu like e compartilha. Essa é uma das histórias mais poderosas que já contamos aqui. Essa pergunta não é apenas retórica. Ela nasce de uma necessidade urgente de justiça que consumia Elias por dentro como um fogo lento. Ele estava sentado no banco de couro do seu carro preto, estacionado a 2 quadras da agência principal. O motor estava desligado, mas o ar-condicionado ainda soprava frio, contrastando com o calor que subia pelo seu pescoço. Elias ajustou o chapéu de feltro gasto no espelho retrovisor, observando as rugas que havia desenhado cuidadosamente com maquiagem teatral. Seus cabelos negros originais estavam escondidos sob uma peruca grisalha e rala. As mãos, normalmente firmes ao assinar contratos de milhões, estavam cobertas por luvas de lã desbotadas com furos nos dedos. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de naftalina do casaco velho que comprara em um brechó na Zona Sul. O volante de madeira nobre do seu carro era a única coisa que lembrava quem ele realmente era. Do lado de fora, a cidade bustling com vida, pessoas apressadas, carros buzinando, o mundo girando sem saber que um bilionário estava prestes a se tornar invisível. Elias olhou para o prédio do banco ao longe. As letras douradas com o nome da sua empresa brilhavam sob o sol da manhã. Ele construíra aquilo tijolo por tijolo durante 40 anos de trabalho incansável. Agora, aquele mesmo prédio parecia um monstro de vidro e aço, pronto para devorar sua dignidade. No bolso do casaco velho, ele sentia o peso de 17 cartas anônimas. Cada uma delas contava histórias de abusos, de gritos, de idosos empurrados, de humilhações públicas. Ele não quis acreditar no início. Como poderia seus gerentes, pessoas que ele entrevistou pessoalmente, serem capazes de tal crueldade? Mas as cartas continuaram chegando, cada uma mais detalhada, mais dolorosa, mais específica. Nomes, datas, horários, tudo documentado com precisão cirúrgica. Elias sabia que não podia simplesmente demitir alguém baseado em papéis anônimos. Ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava sentir na pele o desprezo que seus clientes mais vulneráveis enfrentavam diariamente. O risco era enorme. Se fosse reconhecido, toda a investigação estaria comprometida. Se a segurança agisse com violência antes que ele pudesse se identificar, as consequências poderiam ser irreversíveis. Ele olhou para o relógio no pulso. Um modelo simples de plástico que custava menos que o almoço de um dos seus executivos. Eram 7h55 da manhã. O banco abriria em 5 minutos. Os gerentes já estariam chegando, acomodando-se em suas cadeiras de couro, preparando-se para mais um dia de poder. Elias colocou a mão na maçaneta da porta. O metal estava frio. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e determinação. E se eles fossem piores do que as cartas descreviam? E se a cultura podre tivesse se espalhado como um vírus por todas as agências? Ele pensou em seu pai, que trabalhara como zelador a vida inteira, sempre tratado com respeito pelos vizinhos, mas ignorado pelos patrões. Elias prometera que nunca seria como aqueles patrões. Mas o sucesso tem um jeito de nos cegar, de nos distanciar da realidade do chão de fábrica. Ele abriu a porta do carro. O barulho da rua invadiu o silêncio do veículo. O ar poluído da cidade bateu em seu rosto maquiado. Ele pegou a bengala de madeira no banco do passageiro. O apoio era necessário para o disfarce, mas também servia como lembrança da fragilidade que estava prestes a simular.
Elias saiu do carro, fechando a porta com cuidado para não chamar atenção. Ele começou a caminhar em direção ao banco, arrastando os pés propositalmente. Cada passo era calculado para parecer cansado, lento, vulnerável. Um pedestre esbarrou nele sem pedir desculpas, nem sequer olhou para trás. Elias sentiu a primeira pontada da invisibilidade. Era assim que se sentiam todos os dias. Pessoas que eram parte da paisagem, móveis urbanos sem voz. Ele ajustou a postura, curvando mais as costas, tornando-se menor. O prédio do banco se aproximava, imponente, intimidador. As portas de vidro giratórias refletiam sua imagem distorcida. Um homem velho, pobre, fora do lugar. Elias parou por um segundo na calçada. Suas pernas tremiam, não pela idade, mas pela adrenalina. Será que ele estava preparado para o pior? O que aconteceria se a segurança o abordasse com agressividade? Ele não tinha proteção armada consigo, apenas a verdade que carregava no bolso. Ele deu mais um passo. Depois outro. O destino estava traçado. Não havia volta agora. Ele tinha que saber a verdade, custe o que custasse. A justiça exigia sacrifício, e ele estava pronto para pagar o preço. A caminhada até a entrada principal foi mais longa do que ele esperava. Cada metro parecia um quilômetro sob o peso do disfarce e do julgamento silencioso dos transeuntes. Elias sentia os olhares deslizarem sobre ele sem focar, como se ele fosse transparente. Um segurança uniformizado estava posicionado na porta, observando a multidão com um olhar de águia. Quando Elias se aproximou, o guarda não fez menção de abrir a porta ou ajudar. Apenas cruzou os braços e estreitou os olhos. Elias baixou a cabeça, mantendo a postura submissa que ensaiara no espelho. Ele empurrou a porta de vidro com o ombro, pretende em dificuldade com o peso. O ar-condicionado do saguão o atingiu como um muro gelado. O contraste com o calor da rua foi imediato e desconfortável. O chão de mármore branco brilhava tanto que refletia as luzes do teto como um espelho d'água. O cheiro de café caro e perfume importado dominava o ambiente. Um aroma de exclusividade que excluía pessoas como ele. Elias caminhou lentamente até o centro do saguão, observando os balcões de atendimento. 3 funcionárias estavam atrás do vidro, conversando animadamente entre si. Elas riam de algo no celular, ignorando completamente a fila que começava a se formar. Nenhuma delas olhou para Elias quando ele passou. Era como se ele não existisse, como se fosse uma mancha no chão que ainda não havia sido limpa. Ele se dirigiu ao painel de senhas, mas demorou propositalmente para entender como funcionava. Apertou o botão errado 2 vezes, ouvindo o som de erro ecoar no salão silencioso. Uma das atendentes revirou os olhos visivelmente, fazendo um gesto de impaciência com a mão. Elias sentiu o rosto queimar sob a maquiagem. A vergonha era real, mesmo sabendo que era um teste. Ele finalmente conseguiu pegar a senha e se virou para a área de espera. As cadeiras eram de couro sintético, desconfortáveis para qualquer um, mas especialmente para um idoso. Elias se sentou na ponta, apoiando a bengala entre as pernas. Ele observou ao redor, catalogando cada detalhe. As câmeras de segurança estavam posicionadas nos cantos, luzes vermelhas piscando suavemente. Ele mesmo havia aprovado a instalação daquelas câmeras anos atrás. Ironia do destino, elas agora gravariam sua própria humilhação. Um homem de terno passou por ele, falando alto no celular sobre investimentos em dólar. O homem esbarrou na bengala de Elias e não parou. Nem pediu desculpas, nem olhou para trás. Apenas continuou andando, como se o obstáculo fosse insignificante. Elias anotou mentalmente a placa do crachá daquele homem. Gerente de contas especiais. O coração de Elias acelerou. A arrogância não era apenas dos seguranças, estava enraizada na cultura inteira. O segurança da porta começou a caminhar em direção a ele.
Os passos eram pesados, ritmados, intimidadores. A mão do guarda repousava perto do cinto, onde ficava o radiocomunicador. Elias manteve a respiração controlada. Será que eles o expulsariam antes mesmo de ele conseguir uma senha? O que aconteceria se ele fosse tratado como um invasor? O segurança parou a 2 metros de distância. A sombra do homem cobria Elias, bloqueando a luz do saguão. O guarda não disse nada imediatamente. Apenas observou, avaliando, julgando. Elias sentiu o suor frio escorrer pelas costas sob o casaco de lã. Ele apertou a bengala com mais força, os nós dos dedos ficando brancos sob as luvas. O silêncio entre eles era pesado, carregado de ameaça não verbal. Elias levantou os olhos lentamente, encontrando o olhar frio do segurança. Havia desprezo naqueles olhos. Desprezo puro e simples. O segurança finalmente abriu a boca, mas o som foi abafado pelo ruído do banco. Elias inclinou a cabeça para ouvir, simulando dificuldade auditiva. O gesto pareceu irritar o guarda ainda mais. Ele fez um gesto brusco com a mão, indicando que Elias deveria se afastar da entrada. Elias assentiu devagar, movendo-se para uma cadeira mais ao fundo. Cada movimento era doloroso, não fisicamente, mas moralmente. Ele estava sendo tratado como um problema a ser gerenciado, como um risco de segurança, como alguém que não pertencia àquele lugar. E o pior era que ninguém ao redor se importava. Os outros clientes continuavam em suas vidas, alheios à injustiça acontecendo a metros de distância. Elias fechou os olhos por um segundo. Precisava manter o foco. Não podia quebrar o personagem agora. A verdade estava logo à frente, escondida atrás dos balcões de vidro. Ele só precisava ter paciência. Mas quanto tempo ele teria antes que a situação escalasse? O segurança ainda o observava de longe, como um falcão vigiando uma presa. Elias sabia que era apenas uma questão de tempo antes que o próximo movimento acontecesse, e ele precisava estar pronto para receber o golpe sem reagir, porque só assim a verdade viria à tona. Só assim a máscara cairia. O tempo na sala de espera parecia ter parado. Os minutos se arrastavam como horas, cada tic-tac do relógio na parede ecoando na mente de Elias. Ele observava o painel de senhas acima dos balcões. Os números mudavam lentamente, mas a fila não diminuía. Ao lado dele, uma senhora idosa ajustava os óculos, tentando ler o comprovante de depósito nas mãos trêmulas. Ela usava um vestido simples, gasto nas bordas, e segurava uma bolsa de plástico com o logotipo de um supermercado. Elias sentiu uma conexão imediata com ela. Ela era o espelho do que ele estava simulando, mas para ela aquilo era a realidade diária. A senhora suspirou fundo, um som de cansaço profundo que vinha da alma. Elias se inclinou levemente na direção dela, mantendo o disfarce de velho simpático. "Parece que hoje está mais lento do que o habitual", disse ele com a voz rouca que treinara. A senhora olhou para ele com surpresa, como se não esperasse que alguém lhe dirigisse a palavra. "É todos os dias, meu filho", respondeu ela com um fio de voz. "Eles nos fazem esperar como se não tivéssemos nada mais importante para fazer." Elias sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras eram uma acusação direta à eficiência que ele tanto prezava em suas reuniões de diretoria. Ele perguntou se ela já havia reclamado com o gerente sobre a demora. A senhora riu, um som seco e sem humor. "Reclamar para quem? Eles nem olham na nossa cara quando estamos na frente deles. Imagine dizer que estamos esperando há 1 hora." Elias apertou a bengala com força. A madeira rangeu sob a pressão dos seus dedos enluvados. Ele olhou ao redor da sala de espera. Havia mais 4 idosos ali, todos com expressões de resignação. Ninguém lia, ninguém conversava.
Apenas esperavam, olhando para o chão ou para o painel de senhas. Era como uma sala de espera de um hospital público, não de um banco privado de luxo. Elias sentiu uma onda de vergonha que quase o fez levantar e revelar quem era. Como ele permitira que aquilo acontecesse sob sua gestão? Como ele não vira os sinais antes? A senhora ao lado dele começou a tossir, uma tosse seca que chamou a atenção de uma atendente. A funcionária olhou na direção delas, franziu a testa e voltou a digitar no computador. Nenhum gesto de preocupação, nenhuma oferta de água, apenas indiferença. Elias sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a máscara de passividade. Ele precisava ver mais. Precisava entender a extensão do problema. Se aquilo acontecia com uma senhora frágil, o que acontecia com quem tentava exigir seus direitos? O painel de senhas mudou. A vez da senhora havia chegado. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na cadeira à frente. Elias a observou caminhar até o balcão. Ela entregou o papel através da pequena abertura de vidro. A atendente pegou o papel sem olhar para o rosto da senhora. Começou a digitar rapidamente, sem explicar o que estava fazendo. A senhora tentou fazer uma pergunta, mas a atendente levantou a mão, pedindo silêncio. O gesto foi brusco, autoritário. A senhora recuou, encolhendo os ombros. Elias viu os olhos dela se encherem de lágrimas. Ela não chorou, apenas engoliu o choro, como fazia todos os dias. Elias desviou o olhar, incapaz de assistir aquilo por mais tempo sem agir. Mas ele não podia agir. Não ainda. Se ele interviesse agora, todo o plano estaria arruinado. Ele precisava esperar o gerente. Precisava esperar o responsável pela cultura daquele lugar. O segurança ainda o observava do outro lado do saguão. Elias sentiu o olhar queimando em sua nuca. Era uma vigilância constante, hostil. Eles estavam waiting for him to make a mistake, waiting for him to give them a reason to remove him. Elias respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. A injustiça era palpável no ar, densa como fumaça. Ele pensou em quantas vezes aquela senhora havia passado por aquilo, quantas vezes ela havia saído dali se sentindo menor, insignificante, e quantas vezes ele, Elias, havia lucrado com a eficiência que ignorava a humanidade. A senhora voltou para a cadeira, sentando-se pesadamente. Ela não disse nada. Apenas guardou o comprovante na bolsa de plástico. Elias sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? A resposta estava nas mãos do gerente, e o gerente estava prestes a chegar. Elias olhou para o relógio de plástico no pulso. Eram 8h15 da manhã, o horário de pico, o momento em que os gerentes costumavam fazer sua aparição triunfal. Ele endireitou a postura ligeiramente, preparando-se para o próximo ato. A espera estava quase no fim. O teste real estava prestes a começar, e ele não sabia se sobreviveria emocionalmente ao que viria a seguir. O movimento no saguão aumentou subitamente. Mais clientes entravam, o barulho de conversas e passos enchia o ambiente antes silencioso. Foi então que as portas do elevador privativo se abriram no fundo do salão. Roberto Immerged, o gerente-geral da agência. Ele vestia um terno azul marinho sob medida, camisa branca impecável e uma gravata de seda vermelha. Seus sapatos de couro brilhavam sob as luzes do saguão, fazendo um som rítmico contra o mármore. Roberto caminhava com a confiança de quem é dono do lugar, o queixo erguido, olhar fixo à frente. Ele cumprimentou um homem de terno cinza que acabara de chegar com um aperto de mão firme e um sorriso largo. Os dois riram de algo, uma piada interna sobre negócios ou golfe. Elias observava cada movimento, cada expressão. Roberto era a personificação do sucesso corporativo que Elias ensinara em seus manuais. Mas havia algo naquele sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso calculado, reservado apenas para quem podia gerar lucro.
Roberto continuou caminhando pelo saguão, ignorando completamente a área de espera comum. Ele não olhou para os idosos. Não olhou para as pessoas nas cadeiras de plástico. Seu foco estava exclusivamente nos clientes que entravam pela porta da frente com roupas caras. Elias viu Roberto parar perto de um balcão e conversar com uma atendente. Ele apontou para algo na tela, deu uma ordem rápida e seguiu em frente. A postura era de quem não tem tempo a perder com trivialidades. Elias sentiu que era o momento. Ele não podia esperar mais. Precisava testar a reação do gerente diretamente. Elias se levantou da cadeira, simulando um esforço grande para ficar de pé. Suas pernas tremeram propositalmente e ele se apoiou pesadamente na bengala. O som da madeira batendo no chão atraiu a atenção de alguns clientes próximos. Roberto estava a apenas 5 metros de distância, ainda conversando com a atendente. Elias começou a caminhar na direção dele, arrastando os pés, respirando com dificuldade. Cada passo era uma performance, mas a tensão era real. Será que Roberto notaria? Será que ele teria a decência de oferecer ajuda? Elias estava a 3 passos dele quando falou. "Com licença, jovem", disse Elias com a voz trêmula. "Preciso de uma ajuda com os papéis." Roberto não se virou imediatamente. Continuou falando com a atendente como se Elias fosse parte do mobiliário. Elias repetiu, um pouco mais alto. "Com licença, senhor." Roberto parou. Não se virou de imediato. Primeiro terminou a frase que estava dizendo para a funcionária. Só então girou o corpo lentamente, com uma expressão de tédio misturada com irritação. Ele olhou para Elias de cima a baixo. O olhar percorreu o casaco gasto, o chapéu velho, os sapatos surrados. Não houve reconhecimento, não houve respeito, apenas uma avaliação rápida de valor. Roberto suspirou alto. Um som teatral de cansaço que ecoou no saguão silencioso ao redor deles. Ele cruzou os braços sobre o peito, protegendo o terno caro de qualquer contato acidental. "O que foi?" perguntou Roberto com um tom seco. "Não vê que estou ocupado?" Elias sentiu o golpe como um soco no estômago. A frieza na voz do gerente era cortante. Ele engoliu em seco, mantendo o personagem. "É que eu não estou entendendo este formulário", explicou Elias, segurando um papel amassado no bolso. "A senhora do balcão disse que o senhor poderia me orientar." Roberto olhou para o papel na mão de Elias como se fosse algo sujo. Ele não fez menção de pegar o documento. Apenas apontou para o balcão com um gesto brusco. "Aquilo é função da atendente, não minha. Eu cuido de clientes com horário marcado." Elias sentiu o rosto queimar. A distinção era clara. Clientes com horário eram ricos. Idosos com dúvidas eram obstáculos. Elias insistiu, dando um passo à frente, mas ela disse que eu precisava da sua assinatura. Roberto deu um passo para trás, como se Elias fosse contagioso. Ela disse errado. "Volte para a fila e espere sua vez. Não me atrapalhe." A voz de Roberto aumentou ligeiramente, atraindo olhares curiosos. Elias viu a atendente atrás do vidro baixar a cabeça, envergonhada. Ela sabia que estava mentindo, mas tinha medo de contrariar o gerente. Elias estava encurralado. A humilhação era pública. E ele mal havia começado. O que aconteceria se ele insistisse mais um pouco? Até onde Roberto iria para se livrar dele? Elias precisava empurrar a situação um pouco mais. Precisava ver o limite da crueldade daquele homem. Ele segurou o braço do gerente levemente, apenas para chamar atenção. "Por favor, é só uma minuta." O contato físico foi o gatilho. Os olhos de Roberto se estreitaram. A máscara de educação corporativa caiu completamente. Ele retirou o braço com um movimento brusco, quase empurrando Elias. "Não me toque", disse Roberto com voz dura. Elias recuou um passo, equilibrando-se na bengala.
O saguão estava em silêncio agora. Todos observavam. A tensão era visível no ar. Roberto ajeitou o paletó, como se precisasse limpar a poeira do contato. "Você está me ouvindo ou é surdo também?" perguntou Roberto, elevando o tom novamente. A pergunta não era sobre audição, era sobre submissão, era sobre saber o seu lugar. Elias sentiu que a linha havia sido cruzada. Não havia volta. A verdade estava prestes a surgir, mas o preço seria alto. Ele precisava aguentar mais um pouco, só mais um pouco, porque a queda seria proporcional ao tamanho da arrogância. E Roberto estava construindo uma torre muito alta. Roberto não esperou resposta. Ele avançou um passo, invadindo o espaço pessoal de Elias de forma agressiva. A proximidade era intimidadora, calculada para fazer o idoso recuar. Elias manteve os pés firmes no chão, embora seu instinto gritasse para se proteger. A voz de Roberto ecoou pelo saguão, alta o suficiente para que todos os clientes ouvissem claramente. "Você sabe ler o que está escrito aqui?" perguntou Roberto, apontando para o papel amassado na mão de Elias. A pergunta foi feita com um tom de escárnio, como se a capacidade cognitiva de Elias fosse questionável. Alguns clientes nas proximidades começaram a rir baixo. O som era discreto, mas cruel. Era o som da concordância com a hierarquia social sendo imposta ali. Elias sentiu o gosto amargo da injustiça na boca. Ele sabia que aquilo não era sobre o papel, era sobre poder, era sobre mostrar quem mandava naquele território. Elias respondeu com calma, mantendo a voz trêmula de propósito. "Sim, senhor, sei ler, mas a letra está muito pequena." Roberto soltou uma risada curta, sem humor. Ele se virou ligeiramente para os clientes ao redor, buscando cumplicidade. "Estão ouvindo isso?" disse Roberto, gesticulando com as mãos. "Eles vêm aqui, não preparam os documentos e ainda querem que a gente faça o trabalho por eles?" Um homem de terno branco, aguardando na fila VIP, assentiu com a cabeça. Concordava silenciosamente com a frustração do gerente. Elias sentiu uma onda de náusea. Aquela solidariedade entre os privilegiados era repulsiva. Eles se uniam contra o vulnerável para validar seu próprio status. Roberto voltou a atenção para Elias, o rosto vermelho de indignação fingida. "Escuta aqui, vovô. Se você não consegue ler, deveria trazer alguém com você. Não pode vir sozinho causar confusão." A palavra vovô foi dita com desprezo, não com carinho. Era um diminutivo para reduzir, infantilizar. Elias apertou a bengala com tanta força que a madeira estalou. Ele precisava de toda a sua força de vontade para não revelar quem era naquele instante. A raiva subia pelo peito, quente e perigosa. Mas ele respirou fundo. Lembrou-se do objetivo. Lembrou-se das 17 cartas. Lembrou-se da senhora ao lado que chorava em silêncio. Ele não podia falhar agora. Elias olhou nos olhos de Roberto. Havia uma intensidade naquele olhar que o gerente não esperava. Por um segundo, Roberto hesitou. Algo naqueles olhos antigos parecia familiar, perigoso. Mas a arrogância falou mais alto. Roberto interpretou o olhar como teimosia de idoso. Ele deu mais um passo, quase tocando o peito de Elias com o dedo indicador. "Você está atrapalhando o fluxo do banco. Entende o que é fluxo? É dinheiro, é tempo, coisas que você não tem sobrando." O insulto foi direto, brutal. Elias sentiu o sangue gelar. Aquilo não era apenas rudeza, era desumanização. Roberto estava tratando um ser humano como um obstáculo logístico. Elias respondeu suavemente. "O tempo de todos é importante, senhor, mas a dignidade não tem preço." Roberto riu novamente, mais alto dessa vez. "Dignidade. Você está falando de dignidade. Dignidade se conquista com trabalho, com posição. Não fica pedindo esmola de atenção em banco."
A multidão ao redor estava paralisada. Ninguém se movia. Ninguém intervia. O medo do gerente era maior que a compaixão pelo idoso. Elias viu o segurança se aproximar novamente, desta vez com mais pressa. A situação estava escalando rapidamente. Roberto percebeu a aproximação do guarda e sorriu. Era um sorriso de quem sabe que tem o sistema ao seu lado. Elias sabia que o próximo movimento seria físico. A verbalização já não era suficiente para o gerente. Ele precisava de ação para validar sua autoridade. Elias preparou o corpo. Sabia que ia doer. Sabia que ia ser humilhante. Mas sabia também que era necessário. A verdade exigia sacrifício. E o sacrifício estava prestes a ser feito. Roberto fez um sinal para o segurança. A ordem foi silenciosa, mas clara. Tirem esse homem daqui. Está causando distúrbio. Elias fechou os olhos por um segundo. Abriu-os novamente. O fim da paciência havia chegado, mas o fim da história estava apenas começando. Roberto começou a caminhar ao redor de Elias como um predador avaliando uma presa ferida. Cada passo era lento, calculado, desenhado para maximizar a intimidação psicológica. Ele comentava sobre a lentidão dos pobres atrapalharem o andamento do banco em voz alta. Sugeria que pessoas daquela idade deveriam ficar em casa em vez de incomodar trabalhadores ocupados. A voz dele era carregada de um veneno que ia além da simples impaciência. Era desprezo puro, destilado anos de poder sem fiscalização. Elias sentia cada palavra como uma lâmina fina cortando sua pele. Ele perguntou suavemente se a dignidade não tinha valor naquele estabelecimento. A pergunta pairou no ar por um segundo, suspensa entre o mármore frio e as luzes brilhantes. Roberto provou uma risada alta que ecoou pelas paredes de vidro. A risada não era de alegria, era de escárnio, de quem se sente superior demais para levar a moral a sério. A tensão no ar aumentou visivelmente, tornando-se quase sólida. Alguns funcionários pararam de trabalhar para assistir ao espetáculo de poder. Eles observavam com uma mistura de medo e curiosidade mórbida. Ninguém se movedia para ajudar. Ninguém ousava interromper o gerente em seu momento de domínio. Elias registrou cada palavra em sua memória, sabendo que seriam usadas como prova depois. Ele sentiu o peso dos olhos da multidão sobre suas costas curvadas. Era o peso do julgamento social, da hierarquia invisível que separa os seres humanos. Roberto parou atrás dele, tão perto que Elias podia sentir o cheiro do perfume caro. Ele sussurrou perto do ouvido de Elias, baixo o suficiente para não ser ouvido pelos clientes distantes. "Você acha que pode me dar lição de moral?" perguntou Roberto com um tom de ameaça velada. Elias não se virou. Manteve o olhar fixo no chão brilhante. "Apenas respondo o que foi perguntado", disse Elias com voz calma. Roberto deu uma volta completa e ficou novamente frente a frente com ele. O rosto do gerente estava vermelho, a veia da testa pulsando visivelmente. Ele não estava acostumado a ser questionado, especialmente não por alguém que ele considerava inferior. Elias sentiu uma pontada de tristeza profunda. Aquela homem poderia ter sido um líder, mas escolheu ser um tirano. O poder havia corrompido não apenas suas ações, mas sua alma. Roberto apontou o dedo para o peito de Elias, quase tocando o tecido gasto do casaco. "Você está testando minha paciência, e eu não tenho muita hoje." Elias segurou a bengala com mais força, os nós dos dedos doendo sob as luvas. Ele sabia que estava no limite, caminhando sobre uma corda bamba sobre um abismo. O que aconteceria se Roberto perdesse o controle totalmente? Seria apenas verbal ou escalaria para o físico? Elias precisava empurrar mais um pouco, precisava ver o fundo do poço. Ele levantou o olhar novamente, encontrando os olhos injetados de raiva do gerente. "E se eu quiser testar?" perguntou Elias, quase num sussurro.
O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o tempo tivesse parado no saguão. Roberto abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu imediatamente. A incredulidade tomou conta do rosto dele. Ninguém falava assim com ele, especialmente não um idoso pobre. A arrogância dele, um obstáculo que não conseguia compreender. Elias manteve a expressão neutra, escondendo a tempestade interna. Ele sabia que estava provocando uma reação perigosa, mas necessária. A verdade muitas vezes exige que se mexa no vespeiro. Roberto respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente. Ele parecia estar decidindo qual seria a próxima medida punitiva. Os clientes ao redor começaram a sussurrar entre si, incomodados com a escalada. Uma senhora mais jovem cobriu a boca com a mão, chocada com a agressividade. Elias sentiu o olhar dela, um breve momento de compaixão humana no meio do caos. Mas ela não se levantou. O medo da autoridade ainda era maior. Roberto deu um passo para trás, criando espaço, mas não quebrando o contato visual. Ele fez um sinal discreto com a mão para o lado do saguão. Elias seguiu o movimento com o canto do olho. O segurança estava se movendo novamente, desta vez com mais determinação. A ameaça deixava de ser apenas verbal. O ar ficou pesado, carregado de eletricidade estática. Elias sabia que o próximo momento definiria todo o resto do dia. Seria o ponto de virada, o momento em que a máscara cairia ou se quebraria. Ele preparou o corpo para o impacto, mentalmente e fisicamente. Não havia mais volta. A linha havia sido cruzada irreversivelmente. Roberto sorriu novamente, mas era um sorriso frio, sem alegria. Agora você vai ver o que acontece quando se desrespeita a ordem das coisas. Roberto perdeu a paciência completamente e acenou para os seguranças com um gesto brusco. Alegou que Elias estava causando distúrbio e assustando clientes importantes em voz alta. Os seguranças se aproximaram com postura agressiva, mãos nos cintos, prontos para remover o idoso à força. Eram dois homens grandes, uniformizados, com expressões sérias e determinadas. Elias não recuou, mantendo o contato visual fixo com o gerente, o que irritava ainda mais o homem de terno. Uma pergunta pairava no ar silencioso do banco. Até onde eles iriam antes de perceberem o erro colossal que estavam cometendo? Elias sentiu o coração acelerar, não por medo, mas pela antecipação da queda inevitável deles. O segurança mais alto parou a 1 metro de distância, bloqueando a luz do teto. Ele tinha ombros largos e uma expressão de quem já fizera aquilo muitas vezes antes. Elias viu a mão do segurança se mover em direção ao braço dele. O movimento era rápido, profissional, destinado a imobilizar sem causar dano aparente. Mas a intenção era clara. Era uma demonstração de força bruta. Elias deixou que o segurança o tocasse. Não resistiu fisicamente. Ele queria que a agressão fosse documentada, queria que fosse clara. Roberto observava com os braços cruzados, um sorriso de satisfação nos lábios. Ele acreditava que estava restaurando a ordem, protegendo seu território de um intruso. Mas ele não via que estava cavando sua própria cova com cada ordem dada. Elias sentiu o aperto no braço, firme, doloroso, mas suportável. O segurança começou a guiá-lo em direção à saída, empurrando levemente pelas costas. Elias cambaleou propositalmente, aumentando a aparência de fragilidade. Alguns clientes desviaram o olhar, incapazes de assistir à cena de perto. Outros filmavam discretamente com os celulares nos bolsos. Elias percebeu os flashes sutis, as lentes apontadas na direção deles. Aquelas imagens seriam cruciais, seriam as testemunhas silenciosas da verdade. Roberto caminhou ao lado deles, garantindo que a remoção fosse rápida. Ele comentava com o segurança sobre a necessidade de ser mais firme com esse tipo de pessoa. Elias ouvia tudo. Cada palavra era mais uma prova no dossiê mental que ele construía. Eles passaram pelo balcão de atendimento, onde as funcionárias baixaram a cabeça.
Elas sabiam que aquilo estava errado, mas o medo do gerente as paralisava. Elias sentiu pena delas, vítimas do mesmo sistema tóxico que Roberto comandava. O segurança apertou mais o braço, impaciente com a lentidão simulada. "Vamos logo, senhor, não temos o dia todo", disse o guarda com grosseria. Elias assentiu devagar, sem falar, conservando energia para o momento final. Eles estavam chegando perto da porta, perto do fim da simulação. Mas Elias sabia que o verdadeiro fim estava apenas começando. Roberto abriu a porta de vidro para eles, gestando para a rua. "Pode sair, e não volte mais", disse Roberto com voz final. Elias parou na soleira, o pé ainda dentro do banco. O ar da rua era quente, contrastando com o frio do ar-condicionado. Ele sentiu o sol no rosto, uma lembrança do mundo real lá fora. Roberto esperava que ele saísse imediatamente, obedecendo a ordem, mas Elias não se moveu, ficou parado como uma estátua. O segurança empurrou novamente, desta vez com mais força. Elias resistiu, plantando os pés no chão de mármore. Roberto franziu a testa, confuso com a resistência súbita. "O que você está fazendo?", perguntou Roberto, a voz subindo de tom novamente. Elias não respondeu, apenas respirou fundo, preparando o próximo movimento. O segurança olhou para Roberto, esperando uma nova ordem. A tensão atingiu o pico, o ar parecia vibrar com a expectativa. Elias sabia que tinha apenas uma chance de fazer aquilo corretamente. Se falhasse agora, toda a investigação estaria comprometida para sempre. Ele olhou para Roberto e, pela primeira vez, houve um brilho diferente em seus olhos. Não era mais o brilho de um velho confuso, era o brilho de um leão. Roberto não percebeu a mudança, estava focado apenas em se livrar do problema. Ele fez um sinal para o segurança empurrar com mais força. E foi nesse momento que a situação mudou drasticamente. O segurança empurrou Elias pelo ombro com violência desnecessária. Um dos seguranças empurrou Elias pelo ombro, fazendo-o perder o equilíbrio e cair sentando no chão frio de mármore. O impacto dói fisicamente, sente a dureza do chão através das roupas finas. Mas a dor moral de ser tratado como lixo por sua própria equipe era infinitamente pior. Roberto não ofereceu ajuda, apenas cruzou os braços e ordenou que o retirassem dali imediatamente antes que chamassem a polícia. A voz dele ecoou pelo saguão, fria e distante, como se falasse de um objeto quebrado. Vários clientes filmaram a cena com celulares, chocados com a brutalidade contra um homem idoso indefeso. O som dos shutters dos celulares era discreto, mas constante, capturando cada segundo da injustiça. Elias olhou para o teto, respirando fundo, sabendo que o ponto de não retorno foi ultrapassado. Ele viu o lustre de cristal girando lentamente acima de sua cabeça. Parecia um julgamento celestial, observando a crueldade humana lá embaixo. O segurança que o empurrou deu um passo atrás, talvez percebendo que exagerou na força. Mas Roberto não demonstrou nenhuma preocupação com o bem-estar do idoso. Ele apenas verificou o relógio no pulso, como se aquele atraso o incomodasse profundamente. Elias começou a se levantar devagar, usando a bengala como apoio. Suas mãos tremiam, mas não era apenas atuação, era a adrenalina do momento. Ele sentiu o olhar de pena de uma criança que estava com os pais no banco. A criança não entendia por que o velho estava sendo tratado daquela forma. Elias sorriu levemente para a criança, um gesto silencioso de agradecimento pela humanidade dela. Roberto percebeu o sorriso e interpretou como desafio. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Elias novamente. "Você ainda está aqui?", perguntou Roberto com incredulidade. Elias conseguiu ficar de pé, embora suas pernas estivessem fracas. Ele ajustou o chapéu que havia caído durante a queda. O gesto foi lento, digno, recuperando um fragmento de autoridade. "Eu só queria entender o formulário",
disse Elias com voz firme. Roberto bufou, passando a mão pelo rosto em sinal de exasperação. Você é teimoso, é isso que você é, teimoso e problemático. Elias olhou ao redor do saguão, vendo os rostos dos clientes. Alguns estavam indignados, outros assustados, muitos apenas curiosos. Ele sabia que aquela plateia era importante. Eles eram as testemunhas da história. Roberto fez outro sinal para o segurança, mais urgente desta vez. Tire ele daqui agora. Não quero ver esse homem dentro do meu banco. O segurança se aproximou novamente, mas hesitou por uma fração de segundo. Ele olhou para Elias, realmente olhou, e viu algo que o fez pausar. Havia uma dignidade naqueles olhos cansados que não combinava com a situação. Mas a ordem do gerente era clara, e o medo do emprego falou mais alto. Ele colocou a mão no ombro de Elias novamente, com menos força, mas com firmeza. Vamos, senhor, não complique as coisas. Elias permitiu ser guiado, mas seus pés arrastavam no chão. Cada passo era uma resistência passiva, uma recusa em ser removido facilmente. Roberto caminhava atrás deles, supervisionando a expulsão como um general. Ele estava satisfeito, acreditava que havia vencido a batalha. Mas ele não sabia que a guerra estava apenas começando. Elias sentiu o ar fresco da porta se aproximando. A luz do sol estava logo à frente, cegante e quente. Ele sabia que uma vez fora daquela porta, seria difícil voltar com a mesma autoridade. Precisava fazer o movimento agora, antes de cruzar o limite físico. O segurança o empurrou suavemente para o lado de fora. Elias saiu, mas parou imediatamente na calçada. Ele não caminhou para longe, ficou parado na entrada, de costas para a rua. Roberto apiredo na porta, olhando para ele com impaciência. Suma daqui, disse Roberto, apontando para a calçada. Elias não se moveu, apenas respirou o ar poluído da cidade. Ele sentiu o peso do momento, a gravidade do que estava prestes a acontecer. O segurança ficou ao lado de dentro, bloqueando a reentrada. Roberto cruzou os braços, esperando que o velho finalmente obedecesse. Mas Elias tinha outro plano, um plano que mudaria tudo. Ele levou a mão ao bolso do casaco velho. O movimento foi lento, deliberado. Roberto observou a mão, tenso, esperando talvez uma arma ou um objeto perigoso. Mas o que saiu do bolso não era uma arma, era algo muito mais poderoso. Era um celular moderno, de última geração, que contrastava fortemente com o disfarce. Roberto franziu a testa, confuso com o objeto nas mãos do idoso. — O que é isso? Perguntou Roberto, a voz falhando ligeiramente. Elias não respondeu, apenas segurou o celular com firmeza. A tela brilhou sob a luz do sol, mostrando um número discando. O silêncio na entrada do banco era absoluto, todos esperando o próximo passo. Elias levou o celular ao ouvido, a postura mudando sutilmente. As costas se endireitaram, a cabeça se ergueu. Roberto sentiu um arrepio na espinha, um instinto primal de perigo. Algo estava errado, muito errado. Elias falou no celular, a voz clara e autoritária, sem nenhum traço de tremor. Ative o protocolo Fênix imediatamente. Roberto deu um passo para trás, involuntariamente, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. O tom de voz não era de um idoso pobre, era de um comandante. O segurança olhou para Roberto, confuso, sem saber como reagir. Elias desligou o celular e guardou-o no bolso novamente. Ele olhou para Roberto, e dessa vez não havia mais disfarce no olhar. Era poder puro, concentrado e pronto para ser liberado. Roberto abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O ar parecia ter sido sugado do pulmão dele. Elias deu um passo em direção à porta, e o segurança não o impediu. Algo na aura do homem havia mudado completamente. O velho indefeso havia desaparecido, e algo muito maior havia tomado lugar.
Roberto recuou para dentro do saguão, sentindo o chão diminuir sob seus pés. Elias entrou novamente no banco, não como um intruso, mas como alguém que retorna para casa. O segurança ficou paralisado, sem coragem de bloquear a passagem. Os clientes dentro do banco observavam a cena com bocas abertas. A dinâmica de poder havia se invertido em questão de segundos. Elias caminhou até o centro do saguão, parando exatamente onde havia caído antes. Ele olhou para Roberto, que estava pálido como papel. O gerente tentou recuperar a compostura, ajustando o paletó nervosamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Roberto, a voz trêmula. Elias não respondeu imediatamente, deixou o silêncio trabalhar a seu favor. Ele olhou para o relógio na parede, contando os segundos mentalmente. Faltavam menos de 2 minutos para a chegada da equipe. 2 minutos que pareceriam uma eternidade para Roberto. Elias cruzou os braços, espelhando a postura que Roberto usara antes. A ironia não passou despercebida para quem observava atentamente. Roberto começou a suar, o colarinho da camisa branca ficando úmido. Ele olhou para os lados, buscando apoio nos funcionários, mas todos estavam chocados. Ninguém se moveu para ajudá-lo, ninguém defendeu sua autoridade. Elias sabia que a solidão do poder estava prestes a atingir Roberto em cheio. O som de sirenes ao longe começou a ficar audível. Não eram sirenes de polícia, eram carros de luxo se aproximando em comboio. Roberto ouviu o som e olhou para a porta de vidro com apreensão. O que eram aqueles carros? Quem estava vindo? Elias sorriu levemente, um sorriso que não chegava aos olhos. "Espere só mais um pouco", disse Elias com voz suave. A espera seria a pior parte, a incerteza corroendo a confiança de Roberto. Os carros pararam em frente ao banco, um após o outro, bloqueando a rua. Portas se abriram simultaneamente, pessoas bem vestidas descendo rapidamente. Elias olhou para a porta, sabendo que seus advogados haviam chegado. Roberto seguiu o olhar de Elias e viu o movimento lá fora. O pânico começou a se instalar nos olhos do gerente. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que não era bom. Elias deu um passo em direção a Roberto, reduzindo a distância entre eles. O gerente recuou novamente, batendo as costas no balcão de atendimento. Não havia para onde correr. A armadilha estava fechada. Elias parou a 1 metro de distância, olhando nos olhos dele. "Você disse que respeito se conquista com posição?" lembrou Elias. Roberto engoliu em seco, a garganta seca de medo. Ele tentou falar, tentou encontrar uma explicação, mas a mente estava em branco. As portas do banco se abriram e o primeiro advogado entrou. O som dos sapatos dele no mármore foi alto e decisivo. Elias não se virou, manteve o foco em Roberto. A justiça havia chegado e ela tinha nome e sobrenome. Roberto olhou para o advogado, depois para Elias, depois para o segurança. Ninguém se moveu. Ninguém respirava. O mundo de Roberto estava desmoronando em tempo real. Elias sabia que o próximo minuto seria inesquecível para todos ali. A verdade estava prestes a ser revelada e não haveria como escondê-la. O advogado caminhou até Elias e fez uma reverência respeitosa. "Senhor, estamos às suas ordens", disse o advogado em voz alta. O saguão inteiro ouviu a palavra Senhor, dita com aquele tom de deferência. Roberto arregalou os olhos, o cérebro tentando processar a informação. "Senhor", repetiu Roberto, a voz saindo como um sussurro. Elias finalmente se virou para o advogado, ignorando Roberto completamente. "Obrigado pela rapidez", disse Elias. Roberto sentiu as pernas falharem, precisando se apoiar no balcão. Quem era aquele homem? Quem era realmente? A pergunta queimava na mente de todos os presentes. Elias voltou a olhar para Roberto, e o olhar era de julgamento final. "Agora podemos começar", disse Elias.
O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que o banco já testemunhara. Roberto estava sozinho no centro do saguão, cercado por inimigos invisíveis. Ele não sobreviveria ao dia, não como gerente, não como homem. A queda seria total, absoluta e pública. Elias fez um gesto para o advogado entregar os documentos. O papel seria a sentença, a prova irrefutável de tudo. Roberto olhou para a pasta na mão do advogado como se fosse uma bomba. Ele sabia que dentro daquelas páginas estava o fim de sua carreira. Elias deu um passo atrás, dando espaço para a lei agir. A partir daquele momento, ele não era mais o protagonista, era o juiz. E o veredito já estava escrito nas ações das últimas horas. Roberto tentou sorrir, um sorriso desesperado de quem se afoga. "Posso explicar?", começou Roberto, a voz falhando. Elias levantou a mão, interrompendo-o antes que começasse. "Não há nada para explicar. As câmeras explicaram tudo." Roberto olhou para as câmeras no teto, lembrando-se delas pela primeira vez. Elas estavam gravando, sempre estiveram gravando. E agora aquelas gravações seriam usadas contra ele. O segurança que o empurrou deu um passo para trás, tentando se distanciar. Mas não havia como se distanciar da cumplicidade. Todos ali eram parte da cena, todos eram testemunhas. Elias respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Aquilo não era vingança, era correção de rota. Era limpar a sujeira que havia se acumulado sob o tapete. Roberto olhou para a porta, calculando se poderia correr. Mas os advogados bloqueavam a saída, e a rua estava cheia de carros. Não havia fuga, não havia escape. Elias viu o cálculo nos olhos do gerente e negou com a cabeça. "Não adianta tentar", disse Elias. Roberto baixou a cabeça, derrotado antes mesmo da sentença formal. O saguão estava em silêncio, apenas o som da respiração ofegante de Roberto. Elias olhou para os clientes, para os funcionários, para todos. "Vocês viram o que acontece quando o poder perde a humanidade?", perguntou Elias. Ninguém respondeu, mas todos assentiram mentalmente. A lição estava sendo aprendida na força do impacto. Elias fez um sinal para o advogado começar a leitura. A voz do advogado era firme, clara, profissional. Ele começou a listar as violações, os abusos, as irregularidades. Cada palavra era um prego no caixão da reputação de Roberto. Elias observava o rosto de Roberto se desmanchar a cada frase. A arrogância havia dado lugar ao terror puro, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o destino. O tempo havia acabado para ele. Elias removeu o chapéu lentamente, revelando os cabelos grisalhos da peruca que destoavam completamente da postura que agora assumia. Ele levou a mão ao rosto e limpou a maquiagem que simulava rugas e cansaço, revelando a pele negra e firme de um homem que comandava impérios. O saguão inteiro congelou em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido sugado por uma força invisível. Roberto estava pálido, os olhos arregalados em uma expressão de terror puro que não tentava esconder. Ele reconhecia aquele rosto dos jornais, das revistas de negócios, das reuniões anuais que nunca comparecia pessoalmente. Elias não gritou, apenas falou com uma calma aterrorizante sobre como o respeito não se compra com ternos caros. A voz dele ecoou pelas paredes de vidro, clara e poderosa, sem precisar de microfone ou amplificação. Ele perguntou diretamente a Roberto quantas pessoas ele humilhou, acreditando que nunca haveria consequências. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o relógio na parede tic-taqueando como um cronômetro de justiça. Cada segundo que passava era uma eternidade para o gerente, que suava frio sob o terno impecável. Elias deu um passo à frente, e Roberto recuou até bater as costas no balcão de atendimento. Não havia para onde correr, não havia desculpa que pudesse salvar aquele homem agora. Elias olhou ao redor do saguão, encontrando os olhos de cada funcionário e cliente presente. "Vocês viram quem eu sou agora?",
Perguntou Elias, sem esperar resposta. Ninguém ousou falar. O medo e o respeito misturados no ar pesado. Elias continuou, dizendo que o nome na fachada do banco era o dele, construído com suor e dignidade. Ele explicou que aquele disfarce não foi um teste de paciência, mas uma investigação necessária sobre a alma da empresa. Roberto tentou abrir a boca, mas apenas um som engasgado saiu de sua garganta seca. Elias não demonstrou pena, apenas uma tristeza profunda por ter chegado àquele ponto. Ele sabia que a confiança havia sido quebrada, não apenas por Roberto, mas por todo um sistema que permitiu aquilo. O advogado ao lado de Elias entregou uma pasta grossa, símbolo do fim de uma era para o gerente. Elias segurou a pasta com firmeza, como quem segura uma sentença de morte profissional. Ele olhou para Roberto uma última vez antes de prosseguir com a exposição da verdade. O que aconteceria a seguir seria transmitido para todas as outras agências da rede. Ninguém escaparia da limpeza que estava prestes a começar. Elias respirou fundo, preparando-se para a parte mais difícil da justiça. Não era demitir, era explicar o porquê para aqueles que ficaram. Ele sabia que o medo não constrói cultura, apenas o exemplo constrói. E o exemplo estava sendo dado ali, na frente de todos, sem filtros ou edições. Roberto fechou os olhos, incapaz de encarar o homem que destruíra sem saber. Elias abriu a pasta. O som do papel sendo manuseado ecoou como um trovão. Era o fim da linha para a arrogância naquele banco. E o começo de algo novo, algo humano, algo real. A equipe jurídica projetou em uma tela grande as gravações das câmeras de segurança que capturaram cada insulto e cada empurrão dos últimos minutos. Elias apontou para as imagens, destacando os momentos exatos onde a humanidade foi descartada em prol da eficiência financeira. A tela mostrava Roberto rindo enquanto Elias caía no chão, uma imagem que envergonharia qualquer ser humano decente. Roberto tentou gaguejar uma defesa, mas as palavras morriam em sua garganta diante da evidência visual esmagadora. Elias revelou que aquela não foi uma visita aleatória, mas uma investigação planejada sobre denúncias de abuso sistemático. Cada funcionário presente sentiu o peso do julgamento, sabendo que ninguém sai ileso daquela auditoria viva. As imagens mostravam também a atendente que baixou a cabeça, cúmplice silenciosa pelo medo. Elias não a ignorou, mas fez questão de destacar que omissão também é uma forma de agressão. O advogado começou a ler em voz alta os relatórios das 17 cartas anônimas que motivaram a investigação. Cada carta era lida como um testemunho de dor, de humilhação, de noites sem dormir. Roberto ouviu cada palavra, sentindo o chão desaparecer sob seus pés a cada denúncia confirmada. Elias caminhou até a tela, tocando a imagem congelada de seu próprio rosto no chão. Ele perguntou em voz alta se aquilo era o padrão de excelência que a empresa defendia. Ninguém respondeu, porque a resposta era óbvia e dolorosa para todos. Elias explicou que o lucro nunca poderia justificar a destruição da dignidade de um cliente. Ele disse que dinheiro vem e vai, mas a reputação de crueldade fica para sempre. Roberto começou a tremer, as mãos suando tanto que escorregavam nas laterais do corpo. Ele sabia que sua carreira estava terminando ali, naquele saguão, na frente de todos. Elias fez um sinal para o advogado pausar a leitura por um momento. Ele queria que o silêncio pesasse mais que as palavras. O silêncio era o juiz final, aquele que não pode ser subornado ou enganado. Elias olhou para Roberto e disse que a verdade dói,
mas liberta quem tem coragem de encará-la. Roberto não tinha coragem, apenas tinha medo das consequências que viriam. Elias sabia que havia mais gerentes como ele em outras agências, e aquilo era apenas o começo. A mensagem seria clara: ninguém está acima do respeito humano, nem mesmo os líderes. A tela foi desligada, mas a imagem permanecia na mente de todos os presentes. Elias voltou para o centro do saguão, retomando sua posição de autoridade moral. Ele estava pronto para aplicar a sentença, não por vingança, mas por necessidade. A cultura da empresa precisava ser purgada daquele veneno imediatamente. Roberto esperava a ordem, parado como um condenado aguardando o veredito. Elias não demorou. Não havia necessidade de prolongar o sofrimento desnecessário. A decisão já estava tomada antes mesmo de ele entrar no banco disfarçado. Agora era apenas a formalização do inevitável, o fechamento de um ciclo podre. Elias olhou para o advogado e assentiu, dando o sinal final para a execução. O advogado abriu a pasta novamente, retirando o documento de rescisão contratual. O papel era simples, mas carregava o peso de uma vida profissional sendo encerrada. Roberto olhou para o documento como se fosse uma sentença de prisão. Em certo sentido, era, pois sua reputação estava presa naquela folha para sempre. Elias observava, impassível, sabendo que era o certo a fazer. Não havia alegria em destruir alguém, mas havia dever em proteger muitos. A justiça não é sobre prazer, é sobre equilíbrio e responsabilidade. E o equilíbrio estava sendo restaurado naquele momento, diante de todos. Elias informou que Roberto estava demitido por justa causa naquele exato momento, com direito a processo judicial por danos morais e agressão física. Os seguranças que empurraram Elias foram igualmente dispensados, entendendo que seguir ordens injustas não é desculpa para a crueldade. Roberto foi escoltado para fora do banco, não como um gerente poderoso, mas como um funcionário comum que falhou em seu dever básico. A multidão aplaudiu timidamente, aliviada por ver a justiça sendo feita na frente de seus olhos. Elias observou a saída dele sem prazer, apenas com a satisfação do dever cumprido. O som dos passos de Roberto saindo foi o último eco de sua autoridade naquele lugar. Elias virou-se para os funcionários restantes, que o olhavam com uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que o próximo passo era crucial para definir o futuro daquela agência. Não bastava remover o podre, era preciso plantar o bom no lugar. Elias respirou fundo, preparando-se para falar com a equipe que permanecia. Ele disse que aquilo não era um espetáculo, mas um alerta sobre o que não seria tolerado. A voz dele era firme, mas não agressiva, buscando construir em vez de apenas destruir. Ele pediu que todos voltassem aos seus postos, mas com a mente aberta para a mudança. Os funcionários se moveram lentamente, ainda processando o que havia acontecido. Elias caminhou até o balcão onde a atendente estava parada, ainda chocada. Ele sorriu para ela, um gesto simples que valia mais que 1000 palavras de incentivo. Elias disse que ela teria uma chance de fazer diferente a partir daquele momento. A atendente assentiu, os olhos brilhando com uma nova compreensão de seu próprio valor. Elias sabia que a mudança começa com as pequenas ações diárias de cada pessoa. Ele não podia estar em todos os lugares, mas podia inspirar todos a fazerem o certo. A saída de Roberto deixou um vazio, mas também um espaço para algo novo crescer. Elias olhou para o relógio, percebendo que havia passado apenas 1 hora desde sua chegada. 1 hora que mudou a vida de muitas pessoas para sempre. Ele fez um sinal para o advogado organizar a documentação legal da demissão. Tudo precisava ser feito corretamente, sem margem para recursos ou dúvidas. A justiça tinha que ser irrefutável, clara e definitiva.
Elias sentiu um peso sair de seus ombros, como se uma dívida antiga tivesse sido paga. Ele olhou para a porta por onde Roberto saiu, sabendo que aquele homem não voltaria mais. O banco estava seguro novamente, pelo menos por enquanto. Elias sabia que a vigilância deveria ser constante, nunca relaxada. O poder corrompe, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Por isso estava ali, pessoalmente, garantindo que a cultura fosse respeitada. Ele voltou para o centro do saguão, pronto para o próximo passo da reconstrução. Os funcionários o observavam, esperando novas ordens, novas diretrizes. Elias estava pronto para dar a eles um novo caminho a seguir. Um caminho baseado em respeito, dignidade e humanidade acima de tudo. Elias se dirigiu aos funcionários restantes, anunciando novas políticas de tratamento humano que seriam implementadas imediatamente em todas as agências. Ele chamou a atenção para a atendente que tentou ajudar discretamente durante o incidente e a promoveu na frente de todos como exemplo de integridade. Ele explicou que o lucro nunca mais estaria acima da dignidade de qualquer pessoa que entrasse naquelas portas. Os funcionários ouviam atentamente, sentindo uma mistura de medo e esperança renovada para o futuro do ambiente de trabalho. Elias garantiu que canais de denúncia anônimos seriam criados para proteger os vulneráveis de abusos futuros. A atendente promovida, chamada Ana, ficou emocionada, não esperando tal reconhecimento por tão pouco. Elias disse que pouco era muito, pois era a diferença entre ser humano e ser omisso. Ele pediu que Ana ajudasse a treinar os novos gerentes sobre empatia e atendimento. Ana assentiu, comprometendo-se a fazer o melhor para honrar a confiança depositada nela. Elias olhou para os outros funcionários, dizendo que todos eram responsáveis pela cultura do banco. Ninguém poderia mais dizer que não sabia, que não viu, que não ouviu. O silêncio diante da injustiça seria tratado como cumplicidade a partir daquele dia. Um funcionário mais jovem levantou a mão, timidamente, para fazer uma pergunta. Elias incentivou-o a falar, dizendo que a transparência era a nova regra da casa. O jovem perguntou se haveria proteção para quem denunciasse superiores hierárquicos. Elias respondeu que sim, que a proteção seria total e qualquer retaliação seria punida com demissão imediata. O saguão pareceu respirar mais leve, como se um peso tivesse sido retirado do ar. Elias sabia que palavras eram fáceis, mas ações seriam necessárias para provar a mudança. Ele prometia acompanhar de perto as próximas semanas naquela agência específica. Se houvesse falha, ele voltaria, e não haveria segunda chance. Os funcionários começaram a conversar entre si, baixo, sobre o que havia acontecido. Elias deixou que conversassem, sabendo que o processamento era parte da cura. Ele caminhou até a porta, olhando para a rua movimentada lá fora. O mundo continuava girando, mas algo fundamental havia mudado ali dentro. Elias sentiu que sua missão naquele dia estava quase completa. Faltava apenas o acompanhamento a longo prazo, que já estava planejado. Ele voltou-se para Ana mais uma vez, entregando a ela seu cartão pessoal direto. Ela poderia ligar a qualquer hora se visse algo errado, sem intermediários. Ana segurou o cartão como se fosse um tesouro, um símbolo de poder real. Elias sorriu, dizendo que o poder estava nas mãos de quem fazia o certo. Ele se despediu dos funcionários, desejando um bom dia de trabalho a todos. Eles responderam em uníssono, com uma voz mais firme e confiante do que antes. Elias saiu do banco, deixando para trás um ambiente transformado pelo exemplo. O ar lá fora parecia mais fresco, mais leve depois da tempestade interna. Ele entrou no seu carro, tirando o resto do disfarce enquanto dirigia. O velho aposentado havia desaparecido, deixando apenas o líder visionário. Elias sabia que aquilo se tornaria um caso estudado em escolas de negócios. Mas para ele, era apenas sobre fazer a coisa certa, sem holofotes.
O carro seguiu pela cidade, levando consigo a semente de uma mudança maior. Elias olhou pelo retrovisor, vendo o banco diminuir no horizonte. Ele sabia que o trabalho estava apenas começando, mas o primeiro passo foi dado. E esse passo foi gigante, invisível para muitos, mas sentido por todos ali. Elias respirou fundo, pronto para a próxima etapa de sua missão. A justiça havia sido servida. Agora era hora de construir o futuro. E o futuro começava com respeito, sempre com respeito. 3 meses depois, Elias retornou à mesma agência para ver as mudanças reais implementadas na cultura organizacional e no tratamento aos clientes. Ele observou idosos sendo atendidos com paciência e respeito, validando que o sacrifício de sua dignidade temporária valeu a pena. Elias refletiu sobre o poder verdadeiro, concluindo que ele reside na capacidade de elevar os outros em vez de esmagá-los. A história termina com ele saindo do banco, deixando para trás um legado de mudança permanente e justiça restaurada. O narrador encerra com uma pergunta sobre quanto vale a dignidade de uma pessoa no mundo moderno. Elias entrou no saguão sem disfarce, vestido com um terno elegante, mas com o mesmo olhar atento de antes. Ana, a nova gerente interina, veio ao seu encontro com um sorriso genuíno e confiante. Ela relatou que as denúncias caíram drasticamente e a satisfação dos clientes idosos subiu quase 100%. Elias ouviu atentamente, orgulhoso de ver que sua intervenção não foi apenas punitiva, mas construtiva. Ele caminhou pelo banco, observando as interações entre funcionários e clientes. Não havia mais gritos, não havia mais desprezo, apenas atendimento humano e eficiente. Elias parou perto de uma cadeira de espera, lembrando-se de onde havia sentado disfarçado. Aquela cadeira agora tinha um apoio extra para idosos, uma mudança simples, mas significativa. Ele tocou o encosto da cadeira, sentindo a textura do couro novo instalado recentemente. Elias sorriu, sabendo que os detalhes importam tanto quanto as grandes decisões. Ele se despediu de Ana, desejando sucesso contínuo em sua gestão. Ana agradeceu, dizendo que Elias havia